Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Tudo certo com áudio, vídeo? Pessoal que está entrando, João, Gabriel. Muito bom ter vocês todos aqui. Vitor, Cássio. E aí, Cássio, tudo bem? Yasmin, tudo certo? Legal, gente. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa live. É a primeira vez que eu tenho uma experiência desse tipo, nunca fiz isso na vida. Estou muito acostumado já desde 2010 que sala de aula é meu habitat natural, onde eu me sinto bem, me sinto à vontade. Aqui ainda novo, né? Tô tenso aqui, nervoso, daqui a pouco a gente já quebra o gelo, mas feliz demais com a presença de vocês e espero que a gente possa aí bater um papo gostoso. Vou tentar aqui, não sou muito bom em fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas vou tentar aí acompanhando aqui na medida do possível os comentários para a gente ir trocando aqui ideias. Bom, gente, o pessoal tá entrando aí. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês todos. E, bom, eu não estou aqui para falar de coronavírus, né? Nem tenho know-how para isso, mas claro que não dá para a gente ignorar a situação, o cenário que a gente está vivendo e que demanda da nossa parte mudança de atitudes, mudança de práticas. É fundamental que agora tenhamos o máximo de prudência. Claro, prudência sem desespero, não há motivo para nos desesperarmos, mas é importante termos prudência, é importante. Eu sei que muitos de vocês viajaram, alguns aqui para São Carlos, que é de onde estou falando, outros para outros lugares, saíram aí das suas casas e viajaram para cidades onde vão estudar e aí com a suspensão das aulas estão aí longe da família, gostariam de talvez estar próximo, mas não estão. Mas nesse momento, assim, se for possível, né, evitem, né, os deslocamentos. Se está aqui em São Carlos, fica aqui. Vamos nos deslocar o mínimo possível e com certeza vamos passar por tudo isso. Vamos, acima de tudo, tirar lições preciosas de toda essa experiência que estamos passando. Mas eu queria, na verdade mesmo, focar em algo que para mim, é o que acontece sempre. Sempre que temos adversidade na vida, essas adversidades elas carregam junto oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado e esse cenário atual que estamos vivendo, ele carrega muitas oportunidades. Eu já de algum tempo tenho assim um desejo de disponibilizar conteúdos, de trazer um pouco das minhas vivências, experiências em sala de aula, um contexto mais abrangente, através de conteúdos via redes sociais. Mas a nossa correria do dia a dia, muita coisa para fazer, muitas responsabilidades, nunca foi possível. De repente, eu tenho a oportunidade única de fazer algo nesse sentido e enfim, as adversidades elas sempre carregam oportunidades, elas sempre carregam, nos dão condições de tirar delas aprendizados, crescimento e tenho certeza que a gente vai sair disso muito melhores, vamos sair mais sensíveis para coisas que às vezes a gente não valoriza muito, né? Vamos celebrar muito, vamos apreciar mais o sabor de um abraço, né? Que a gente está aí, né?
tempos de distanciamento social. Mas enfim, o que eu gostaria de trazer para essa live aqui para vocês hoje? Acredito que todos aqui, ou a maioria sabem, sou professor de matemática e trabalho na UFSCar, campus de São Carlos, desde 2010, e nesse período todo eu tenho acompanhado semestre após semestre uma situação que é recorrente. Eu sei que tem vários aqui que inclusive já foram meus alunos e que podem falar aqui. A gente vê uma situação mais ou menos assim. O aluno está lá no ensino médio e ele é bom em matemática. E aí ele é bom em matemática, ele só tira nota 10 em matemática e decide, vou fazer uma engenharia, vou fazer uma ciência da computação, porque eu sou bom em matemática. Ou será que tem alguém aqui que, nossa, eu sou tão ruim em matemática, mas tão ruim que eu vou fazer engenharia? Não, né? Normalmente a gente se identifica, a gente gosta, a gente vai bem, né? Só nota boa, vamos fazer matemática, vamos fazer exatas, né? E aí a gente presta o vestibular, faz o Enem, passa, e aí só alegria. E a gente chega na faculdade. E quando a gente chega na faculdade, o que acontece? Qual é a recepção que a gente recebe logo depois da calorada, das festas? O que a gente recebe, né? A primeira nota de cálculo, o que acontece? Já vi gente assim, pega a nota de cálculo 3 e a pessoa sai feliz, né? Pô, mas por que você está feliz, tirou 3? Porque a média da turma foi 2, tô acima da média, né? Quer dizer, o fato é que a gente, quando chega na faculdade, a gente se depara com uma matemática que não era o que a gente estava acostumado, não era o que a gente achava que matemática significava. De repente a gente encontra um negócio que é um bicho, parece ser de outro planeta esse negócio. E aí a gente fica naquela, mas o que aconteceu? Né? Até outro dia eu era o melhor aluno da sala, tirava as melhores notas de matemática. De repente eu entro na faculdade e simplesmente eu não consigo tirar nota boa, só tiro nota baixa. Aí passa o semestre, vem reprovação, e aí chega o próximo semestre, e aí vem mais reprovação, e a gente acha, o que aconteceu, né? Por que eu era tão bom e de repente acontece isso? Bom, falar dos porquês para esse fenômeno é algo muito amplo, né? A gente poderia olhar para diversos aspectos, né? Quando a gente pensa, aliás, em aprendizagem, né? A gente, em geral, só olha para os aspectos cognitivos, mas a gente muitas vezes esquece que existem outros elementos que estão envolvidos no processo de aprendizagem, elementos muitas vezes afetivos, que são tão importantes e influenciam tanto quanto os aspectos cognitivos. Mas eu queria olhar para apenas um aspecto ligado a essa situação. Então, o problema tá bem posto, né? O problema existe um buraco entre a matemática que a gente vê lá no ensino médio e a matemática que a gente encontra na faculdade. A gente lá no ensino médio domina, a gente vai bem, a gente decide fazer exatas porque a gente é bom em matemática, mas aí a gente chega na faculdade e simplesmente não vai. Parece que é a síndrome do Nando Reis, né? Não sei quantos sabem, muitos de vocês sei que devem saber. Nando Reis foi aluno do curso de matemática na Federal, ali no início dos anos 80,
E aí, alguns anos atrás, ele fez um post aí nas redes sociais dizendo assim, eu tive a experiência de fazer um ano lá de matemática na UFSCar, não me adequei, não entendi, repeti, né? A síndrome Nando Reis, ela se repete ano após ano, né? Não me adequei, não entendi, repeti. Mas a aptidão para matemática, ela está ali, ela não se perdeu. Então, o que aconteceu? Bom, eu gosto muito de trazer, de contar história. Eu acho que a história ela guarda alguns elementos que podem nos ajudar muito a entender a dinâmica do que pode estar envolvido nessa quebra, nessa lacuna aí. Ensino médio muito bom, sou bom pra caramba, faculdade não consigo tirar nem o 6 lá. Bom, para a gente entender um pouquinho, a gente precisa olhar um pouquinho para o cenário do desenvolvimento histórico da matemática, essa matemática que compõe o currículo do nosso ensino fundamental e médio no Brasil, ela é fruto de um desenvolvimento histórico de séculos, de milênios, eu diria. Vem desde a antiguidade, desde os primórdios ali do desenvolvimento da filosofia enquanto ciência, e até antes disso mesmo, até os dias atuais. E nesse processo de desenvolvimento histórico da matemática enquanto ciência, a gente observa algumas características muito marcantes. Primeiro que a matemática ela não é desenvolvida a partir do nada. Não é alguém que tô sem nada para fazer aqui, né? Não tem muito o que fazer, estou em quarentena, vou inventar alguma ideia matemática. Não. A matemática ela surge a partir de necessidades reais da sociedade. E assim foi ao longo de toda a história. Então, os elementos mais primitivos da matemática, eles vão surgindo a partir das necessidades que são colocadas pela sociedade daquele momento. Então, e isso faz com que as primeiras ideias matemáticas que começam a surgir historicamente, elas têm um alto nível de intuição. Elas estão ligadas, estão muito próximas à realidade mais palpável das pessoas. E sendo assim, elas são parte da vida. Um exemplo, né, assim, aquele mais assim, quando a gente começa, né, vamos falar de número natural, por exemplo, a gente volta lá para o cenário das pessoas lá que criavam, né, tinham seus animais, e o problema era, preciso de alguma forma entender como é que eu controlo essa quantidade de animais que eu tenho aqui. E aí, né, a partir de uma necessidade de controle de quantidades, é que vamos desenvolvendo a noção de contagem, a necessidade de que deve existir um ente abstrato que represente quantidades, e aí a gente caminha para o desenvolvimento do conceito de número, e tudo isso muito próximo da vida das pessoas. Mas a matemática ela não para aí. A matemática enquanto ciência, à medida que ela vai se formando enquanto ciência, a área do conhecimento, ela não fica só na ideia intuitiva ligada à realidade da vida. Ela vai passo a passo e gradativamente ganhando aspectos mais formais, mais rigorosos, mais abstratos e automaticamente mais distantes da realidade. Um exemplo simples. Todos nós aqui já ouvimos falar do Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Bom, é um teorema matemático que diz respeito a triângulos retângulos. Né? O que é um triângulo retângulo? Um triângulo tal que um de seus ângulos internos mede 90 graus. É um ângulo, como nós costumamos chamar, ângulo reto.
E o Teorema de Pitágoras diz que a soma das medidas, a soma dos quadrados das medidas dos dois lados menores de um triângulo retângulo é igual ao quadrado da medida do lado maior. Os lados menores a gente chama de catetos e o lado maior de hipotenusa. Ou seja, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa é a formulação rigorosa e formal do Teorema de Pitágoras. Mas lá, muito antes do desenvolvimento da filosofia grega, ali no século VI a.C., a gente já tem os povos egípcios, o povo egípcio, né, melhor dizendo, que já utilizava o Teorema de Pitágoras. Eles queriam construir algo, eles queriam que o ângulo fosse reto, eles bota 5 unidades, bota 4 unidades para cá, 3 unidades para lá, se tiver 5 aqui, é porque está reto. E eles não estavam preocupados com por que isso é verdade, né? Isso vale sempre? Será que isso só vale para 3, 4, 5? Será que vale em outros casos? Não estavam preocupados. A questão é, eles perceberam um padrão matemático, e eles utilizavam isso na vida prática deles. É a matemática na sua realidade mais primitiva, mais intuitiva, mais informal, sem rigor algum, não sei por que isso vale, mas eu sei que funciona. E à medida que a gente vai avançando, como eu falei, a gente vai ficando cada vez mais distante da realidade. A hora que a gente começa a caminhar nesse processo de desenvolvimento, a gente vai passar por alguns séculos que foram importantes, né? Ali fim do século XVI, século XVII, onde a gente tem o desenvolvimento massivo do que hoje a gente conhece como cálculo diferencial, e ali a gente tem um desenvolvimento assim enorme, né, das ideias matemáticas, mas que ainda careciam muito de rigor, ainda muito soltas. E no final do século aqui um comentário, era a matemática dos físicos, mais ou menos isso daí, né? Assim, funcionou, né? Funcionou para um, para dois, funciona sempre, né? É isso aí. E quando a gente começa a caminhar ali para o século XIX, meados do século XIX, a gente vai perceber um esforço dentro da matemática, dentro da comunidade matemática, dos pensadores em matemática, de tentar dar um formalismo para as ideias que foram desenvolvidas ao longo aí dos séculos anteriores. E isso acontece, isso é feito assim, de maneira fantástica. É um movimento, né, esse processo a gente conhece como a matemática moderna. É quando todo esse pacote de matemática que foi desenvolvido até então, ele começa a ganhar uma roupagem rigorosa, precisa, exata, muito bem organizada, sem muito espaço para questionamentos. Olha, é assim porque nós organizamos dessa forma, assumimos esses pressupostos, a partir desses pressupostos utilizamos a lógica aristotélica para poder fazer as conexões e conseguimos extrair esses resultados que são comprovados de maneira seguindo as regras da lógica, a partir dos pressupostos básicos, e tudo muito bem estabelecido, tudo muito bem quadradinho, muito bem, tudo encaixa, tudo dá certo, e esse é o cenário, né, fim do século XIX, início do século XX. A matemática ela começa e quando eu digo matemática, eu estou falando especificamente desses conteúdos que a gente se deparou aí, lá desde o ensino fundamental até o final do ensino médio. Essa matemática aí, que foi fruto desse desenvolvimento, né, de anos, de séculos, né, ela ganha esse formalismo, essa roupagem rigorosa e formal. Mas é importante a gente sempre lembrar que quanto mais nesse processo eu caminho em direção a formalismo, rigor e organização, mais eu perco
os elementos intuitivos e próximos da realidade. Bom, então, esse é o cenário do desenvolvimento matemático. Até que a gente não está falando nada de ensino, não tem nada ainda de por que a gente vai bem no ensino médio e vai mal na hora que chega na faculdade. Bom, mas o que vai acontecer, né, a partir do início do século XX, o que começa a acontecer? Nos anos 60, muito inclusive por influência do clima de Guerra Fria que o mundo vivia na época, houve uma iniciativa que se tornou um movimento, né, ficou conhecido na história como Movimento da Matemática Moderna, e a iniciativa era a matemática ela ganhou uma roupagem moderna, é o que de melhor nós temos, e é isso que a gente precisa ensinar nas nossas escolas. A gente precisa que os nossos meninos aprendam o que de melhor a gente desenvolveu de matemática enquanto ciência. E então, o movimento da matemática moderna ele consistiu vamos trazer a matemática com essa roupagem moderna que ela tem para dentro dos currículos escolares. E isso não acontece só no Brasil, é um fenômeno mundial, mas que nós não ficamos de fora. A matemática, então, ganha essa roupagem, ganha isso agora já falando dos currículos escolares. Então, quando a gente vai aprender, se a gente for lá desde o comecinho, né, a gente vai aprender como faz para somar. Né? Vamos somar dois números. Como é que a gente soma dois números? E aí, como é que a gente aprendeu a somar dois números? Olha, a nossa professora foi lá em determinado dia e disse pra gente, olha, se nós queremos somar dois números, nós temos que aprender o seguinte algoritmo. A palavra não era algoritmo, a palavra era regra. Tem uma regra pra gente somar. E qual é a regra? Bom, a regra, ela tá dada lá, ela é posta lá pra gente. A regra vou somar 35 mais 18. Aí a regra diz que você vai somar 5 mais 8 vai dar 13. Aí o que você faz com esse 13? Bom, você põe o 3 aqui e o 1 vai lá em cima. Como assim? O que é isso? O que está acontecendo? Por que o 1 fica aqui e o outro vai lá em cima? Mas enfim, você não sabe o que está acontecendo, mas você faz. Né? E aí com um pouco de dificuldade a gente aprende a somar. Na verdade, a gente aprende a regra. Mas por trás dessa regra existe uma intuição. Quer dizer, o conceito de soma, ele é muito rico por trás de uma simples regra. Mas a gente só vê a regra. E a regra muitas vezes não faz o menor sentido. Na verdade, na maioria das vezes não faz o menor sentido. A gente, no máximo, entende a lógica da regra e reproduz a regra de maneira correta. E a gente reproduz uma vez, aí pega lá, né? Agora efetue 250 continha para você fazer. E aí você vai fazer 250 vezes. Depois de fazer 250 vezes, você aprende. Você aprende não. Você assimila a regra, a lógica da regra. Você aprendeu a somar? Obviamente que não. Mas você entendeu a regra. Né? A regra é essa. E é com essa regra que você vai agora seguir sua vida. Né? E isso vai acontecer, não é só lá. É ao longo de todo o processo. Então, vai chegar ali, finzinho do ensino fundamental, início do ensino médio, a gente vai aprender equação do segundo grau. E equação do segundo grau é aquele negócio que, assim, você vai ver muitas coisas na sua vida. Você vai carregar muita informação. A maioria delas você vai perder. Mas tem uma que você não vai esquecer, que é a tal da fórmula do discriminante, o tal do delta da equação do segundo grau. Vai estar lá no alto dos seus 95 anos, vai nem lembrar seu nome mais, mas se perguntar para você qual é a fórmula do delta, você vai dizer b ao quadrado menos 4ac. Você não vai esquecer, isso aí está grudado na sua cabeça. Fica tranquilo que você não esquece nunca. Mas, beleza, você tem a fórmula do delta, né? Você tem lá uma equação, ax² mais bx mais c igual a zero.
quem é A, quem é B, quem é C, quem é X. Né? Isso tudo é igual a zero, como assim? Mas aí te dão uma fórmula. Olha, a fórmula é essa aqui. E aí, com essa fórmula, agora você vai pegar 390 exercícios e você vai fazer. E aí você, de repente, entende a lógica. Ah, então tá bom. Então eu tenho uma fórmula aqui. Nessa fórmula, o que é o A dessa fórmula eu vou trocar pelo número que estiver aparecendo lá no lugar correspondente. A mesma coisa os outros. Né? Eu pergunto aqui, quem é zero? Né? Pois é, essa é uma pergunta assim, profunda, né? Tem muita filosofia aí, mas a gente entende a lógica de novo, a gente entende a regra do jogo. Ah, beleza, aprendi a equação do segundo grau, me dá aí que eu resolvo. Aprendeu mesmo? Será? Né? Por quê? Porque o que a gente viu? A gente simplesmente foi nos dado uma regra que, assim, não tem absolutamente nada que eu possa fazer, qualquer paralelo com alguma realidade minha, palpável, mas eu tô lá. Eu entendi a regra, foi, e na grande maioria das vezes, o que a gente é cobrado é de assimilar a regra, é aprender a fazer. Na pedagogia a gente usa o termo ensino mecanicista. Você aprende a usar a regra. Você aprende que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Você entende que no lugar de cada uma dessas letrinhas você tem que substituir por certos números lá e você faz. E você faz certo. Porque você tem facilidade de assimilar essas regras e vai. Né? Mas você aprendeu o que era equação de segundo grau? Sabe por que a gente precisa de equação de segundo grau? Por que onde existe qualquer intuição nisso? Onde tem qualquer coisa que vem assim, que puxe para algo da vida real? Né? Não tem. Na grande maioria dos casos, não tem. É assim que a gente recebe esses conteúdos. Então, o que significa, no fim das contas, lá no final do ensino médio, ser bom em matemática? Significa que a gente conseguiu aprender a usar as regrinhas bem. Mas simplesmente aprender a usar as regrinhas bem não significa que a gente entendeu o conteúdo, que a gente entendeu quais são os aspectos conceituais, filosóficos, por trás daquele conceito. Quais foram os problemas que motivaram, em algum momento, a humanidade a se preocupar em resolver a equação do segundo grau? Por que a gente precisou disso? E aí é a famosa frase do menino que está vendo. O professor lá bota a equação do segundo grau na frente dele. Professor, para que eu vou usar isso na vida? Né? Na prova. A prova faz parte da sua vida. Então, né? E a Patrícia, olá Patrícia, tudo bem? Acredito que essa regra vazia venha da construção lógica que independe do conteúdo. Exatamente. Quer dizer, e é vazio, a palavra é justamente essa. É vazio, não tem nada. E é por isso que, na grande maioria dos casos, a matemática é desinteressante. Porque, digamos que a matemática, ela para a grande maioria dos alunos lá do ensino básico, ela vem para resolver problemas que eles não têm. Problemas que não são deles. E qual é o interesse meu de resolver um problema que não é meu? Né? Então, essas são consequências desse processo, desse movimento da matemática moderna invadindo os currículos escolares. A matemática, ela ganhou o que ela tinha de mais avançado, mais organizado, mais rigoroso, mais formal, mais preciso. Porém, ela perdeu qualquer elemento intuitivo que poderia existir. Resultados disso, ela torna-se superficial,
ela não sai dessa casquinha de meras regras, né, que na maioria das vezes não vai ter sentido. Ela vai ter, como eu falei já, essa falta de intuição. Não existe intuição nenhuma, não existe nada que apele para um senso crítico por parte do aluno. É simplesmente uma regra que eu sento, entendo a regra e aplico a regra. Ela é totalmente destituída de contexto. Não existe uma contextualização. Uma palavra que está bastante em moda ultimamente é a palavra interdisciplinaridade. Não há interdisciplinaridade, não há conexões com outras áreas do conhecimento, com coisas que são da realidade, né? Sei lá, o problema é assim, olha, a gente vai lá jogar bola, né? Se eu pegar essa bola aqui, dar um chute para o alto e ela vai percorrer um certo movimento, quanto tempo vai demorar para essa bola atingir o solo? Pô, essa pergunta, se a gente quiser responder esse tipo de pergunta, no fim das contas a gente vai cair no quê? Numa equação do segundo grau. Mas aí a equação do segundo grau ela vai aparecer no momento em que ela vai ser a solução para um problema que foi dado, que é relevante, que faz sentido, né? Mas não é a realidade que a gente encontra. Exatamente essa dificuldade quando entrei na graduação em matemática. Provar teoremas era algo extremamente difícil para mim, algo que não fazia sentido. Pois é, aí depois de passar, quer dizer, a gente está acostumado que em matemática a gente resolve exercícios, aplica as regras e, né, no máximo, algum probleminha um pouco mais elaborado, mas que no fim das contas vai ser aplicar a regra de novo. Aí a gente chega na faculdade, aí vai resolver a lista de exercícios. O primeiro exercício que aparece lá é o quê? Prove que prove, né? Me dá a minha regra e que eu aplico a regra. Eu sei, eu sou bom em aplicar a regra. Mas o que é prove? Prove, não existe matemática, não é prove. Matemática é aplique a regra e faça a conta. E é exatamente o que acontece. Eu me lembro, nunca vou esquecer, primeira semana de aula minha na graduação, na faculdade, e fui fazer a primeira lista de cálculo 1. Né? O famoso aí, amado, odiado Guidorizi, né? E aí peguei a lista lá para fazer, estou lá olhando os exercícios, de repente eu me deparo com o seguinte, o exercício era, prove que 1 é diferente de 0. O que você quer que eu faça, meu amigo? Como assim provar que 1 é diferente de 0? Você não está vendo que 1 é 1 e o 0 é 0? O que você quer que eu faça? Né? E é exatamente isso. A gente, assim, não faz o menor sentido. Porque não é assim que a gente pensa a matemática. Né? Mas é isso que, a hora que a gente chega na faculdade, é isso que se espera da gente. E é importante dizer que, assim, eu não estou dizendo que, olha, o professor do ensino médio não está fazendo o serviço de direito. Na verdade, o professor do ensino médio está fazendo mais do que ele, assim, mais do que ele pode, muitas vezes, com os recursos escassos que ele tem. Mas é um problema estrutural, é um problema de difícil solução, é um problema global, não é só nosso, né? Mas ele está aí. Enfim, outra consequência, não estimula o pensamento crítico. A gente não tem que criticar nada, não há espaço para discordância, a gente não tem espaço para... Pô, mas será que é assim mesmo? Será que a fórmula lá do Bhaskara é realmente x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Será que não é outra? Não há espaço para isso. Não, a regra é essa, né? A regra é clara, né? Como diria Arnaldo, né? A regra está aí, é só, você não questiona a regra, você segue e vai. E não há um estímulo a esse questionamento, mas o porquê? Por que ela é assim? Por que é assim, não de outra forma?
né? Foi inventada assim? Ou isso de alguma forma foi descoberto? Né? Não há espaço para questionamentos, né? E, aliás, isso causa um fenômeno interessante. Quando a gente olha recebe a matemática dessa forma, ela traz dois sentimentos para a gente. Primeiro, ela é um negócio que não tem nada a ver com a vida real. E segundo, ela está pronta. A matemática, ela tá toda pronta, né? Você olha para ela, tá tudo aí, é só você entender e aplicar, e fazer os exercícios aí que você tem que fazer. Mas está tudo pronto, né? Essa é a visão essa forma com que a gente tem recebido historicamente a matemática, assim, na nossa educação básica, traz pra gente. Parece que está tudo pronto, tudo acabado já na matemática. Inclusive, assim, enquanto no meu período de doutorado, quando eu encontrava amigos e tal, perguntava, o que você está fazendo da vida, né? Eu falava assim, estou fazendo doutorado em matemática. Na hora a pessoa vinha, assim, a interrogação aparecia na cabeça. Mas como assim doutorado em matemática? Porque doutorado não significa que você tem que fazer uma coisa nova, fazer uma coisa inédita, justamente. Mas como é que você vai fazer uma coisa inédita em matemática se já está tudo pronto? Porque é realmente esse sentimento, essa é a impressão que a matemática, tal como a gente aprende ela até o ensino médio, traz pra gente. Parece que está tudo pronto. Quando, na verdade, não tem nada pronto, né? Assim, estamos em processo de desenvolvimento, tal como qualquer outra área do conhecimento. Mas é assim que ela é vista. Está tudo pronto, é tudo ali muito bem correto, exato, né? Essa palavra exata também ajuda, né? Porque por que eu vou questionar algo que é exato, né? Pô, é exato, né? Tá, é exato, mas foi feito por humanos, né? Então, talvez não seja tão exato assim, né? E, aliás, se a gente olhar para a história da matemática, a gente vai ver que realmente ela não é tão exata assim quando a gente pensa. Há espaço para questionamentos, sim, né? E, aliás, muito se desenvolveu de matemática de ponta, de alta qualidade, por se questionar pressupostos estabelecidos. Então, há espaço para questionamento, sim. Então, enfim, esse é o cenário. A gente foi alimentado a vida inteira com uma matemática muito superficial, muito mecanicista, muito pautada no fazer em detrimento do pensar, do refletir, do criticar. E aí a gente, né, alguns de nós se adequa bem a isso, a esse modelo. E a gente por se adequar bem, por ter habilidade para lidar com essas regrinhas e fazer esses cálculos e tal, a gente passa a gostar. É natural que a gente goste de coisas que a gente faz bem, né? E a gente, eu gosto de matemática. Se eu gosto de matemática, chega ali na fase de decidir o que quero fazer da vida, vou caminhar para alguma coisa aí de matemática, né? Se eu quero ganhar mais dinheiro, eu vou escolher uma engenharia. Se não sou desapegado dessas coisas, eu vou fazer matemática mesmo, que foi o meu caso, né? Mas é natural a escolha pra gente, porque a gente né, a gente se adequou bem àquela realidade. E aí é onde a coisa vai acontecer. Aí a gente passa no vestibular, a gente faz festa e a gente vai para a faculdade, pega a nossa malinha e vai para a faculdade. E o que vai acontecer, né? A Natália está perguntando, essa ideia de que tudo está pronto na matemática vem por ela ser considerada antiga? Também, mas na verdade a gente sequer questiona se em algum momento a matemática não foi da forma como ela é hoje. Ela traz tanto essa coisa de tá pronto, tá acabado, tá fechado, que ela sequer levanta o questionamento de que, houve um tempo no passado que ela não era assim. Que isso aqui, essas ideias não existiam. Na verdade, a gente não há nem espaço para questionar isso.
Até a impressão que ela transmite é, não, isso aqui chegou pronto pra gente, caiu assim, ó, na nossa cabeça e pronto, agora vocês aprendem isso aí. Essa é a impressão que ela dá, né? E é esse o cenário. E aí a gente chega na faculdade com essa bagagem, uma matemática muito superficial, na qual a gente conhece bem as regras, a gente tem habilidade para aplicar essas regras, mas a gente não foi fundo, a gente não olhou por trás delas. Porque é assim, né? Quando algo se desenvolve na matemática, isso passa por várias etapas. Tem o processo mais intuitivo, tem o processo de erros, a gente tenta e não dá certo, tenta de novo e não dá certo. E aí alguma coisa vai dando certo, e aí vai caminhando, e a coisa vai se formando, o conceito vai se formando e vai ganhando forma, ganhando rigor, ganhando formalismo, até se tornar uma ideia, um teorema, né? Mas nesse caminho, houve todo um caminho. A matemática que a gente recebeu no ensino médio, ela só mostra o fim da história. Ela não mostra nada do que veio para trás. Só que os processos intuitivos, eles estavam... ele estava lá no rascunho. Só que o que a gente publica no fim das contas não é o rascunho, é só o trabalho final. Mas é no rascunho que as conexões acontecem. É no rascunho que a gente reflete, que a gente critica, que a gente erra, porque o erro não é algo que é... Assim, o erro é importante, é fundamental, eu diria, errar. Porque é no processo de tentar, não conseguir, tentar de novo, é aí que o conhecimento vai tomando forma. E o erro é parte fundamental disso. Mas nesse processo de formalismo, no fim da história, o erro não existe mais lá. O erro já ficou para trás, assim como ficou para trás toda a intuição, tudo aquilo que poderia gerar um aprendizado mais significativo, ficou escondidinho. Aí você fala, mas então quer dizer que cada coisa que a gente aprendeu lá no ensino médio, a gente deveria ter aprendido desde o comecinho, e a partir das ideias intuitivas, nada formais e com, né, o mais ligado à realidade possível e caminhando até formalizar. Olha, esse seria o cenário ideal. Temos condições de fazer isso? Infelizmente não. Da forma como o nosso ensino básico, a educação básica é estruturada, isso é completamente inviável. Né? A Rosa está perguntando, a matemática foi inventada ou descoberta? Né? Aí a gente tem pano para discussões filosóficas profundas. Né? Depende muito de ponto de vista. Né? Eu não estou lembrando agora o pensador que disse essa frase, mas ele diz o seguinte: Deus inventou os números inteiros, todo o resto foi criação humana. Né? Então é uma visão aí, né? Mas não é uma questão fechada isso. Né? Assim, matemática foi inventada, a matemática foi descoberta. Né? Agora, o que é fato é, a matemática ela não lida com objetos reais. Os objetos matemáticos, eles não existem na realidade. Então, matemática não é parte da realidade mesmo. Não. Os objetos matemáticos, eles não existem. Né? Como assim? Bom, simples. Né? Se for, né, tomar um cafezinho na padaria, vai sentar ali para tomar o cafezinho, vai acontecer algum momento do seu lado, está ali o número 2. Óbvio que não, né? O número 2 existe? O número 2 como entidade, obviamente que ele não existe. Mas ele representa realidades, né? Você pode ir para o cafezinho e encontrar 2 amigos lá. Mas os objetos matemáticos, eles não existem. Eles são abstratos, eles são ideias. Né? A matemática vive no mundo das ideias. Mas esse mundo de ideias, ele não nasce do nada, ele nasce das experiências humanas.
que estão, obviamente, pautadas na realidade humana. Então, a matemática está intimamente ligada à realidade, não tem como fugir. Évila está dizendo, acho que uma das maiores dificuldades do começo da graduação, principalmente em matemática, é se deparar com os teoremas, pois temos uma disciplina exclusiva de provar teoremas. Pois é esse o cenário aí, né? A gente vai encontrar de monte, olha, prove, né? Prove que isso aqui acontece. Mas a gente não foi acostumado com isso, de que a matemática, então, a gente pode provar, a gente pode... O que é a prova de um teorema? Na verdade, é esse processo de olhar para trás. Esse resultado final, ele foi fruto de algo, de uma cadeia de reflexões, de uma cadeia lógica de desenvolvimento, de passos, de etapas, partindo de um ponto mais primitivo, mais intuitivo, e por meio de conexões lógicas, né, o que Aristóteles chamava de silogismo, né, ó, se São Carlos está no estado de São Paulo, e se São Paulo é um estado no Brasil, então São Carlos é uma cidade que está no Brasil, né? Um silogismo. E a gente vai fazendo isso, seguindo esses passos, é um processo meio de quebra-cabeça, de tentar resolver, até que a gente chega em algo. Mas é meio que esse processo de voltar, de olhar para trás, que a gente não foi exposto. Então é por isso que esse baque é tão grande, porque é algo que não faz sentido, né? Nunca vi isso na vida. Nunca me pediram para provar nada. E aí, mas aí a realidade é essa. E aí, claro, isso aí vai desenrolar um monte de dificuldades, um monte de problemas, e aí a gente não vai entender, né? Como dizia Nando Reis, não vai se adequar, não vai entender, vai repetir, né? Mas, ok, né? Dito tudo isso, né? Tem algo que possa ser feito, né? Que possa minimamente, né, amenizar essa situação, esse desconforto que a gente sente, esse baque, né, esse buraco aí que fica por conta dessas situações. Eu acredito que sim, né? O problema é que, de novo, a gente não tem tempo. Da forma como os cursos superiores são estruturados, o que seria o ideal? Bom, vou fazer um cálculo 1, por exemplo, tá, só que eu preciso revisitar esses conceitos de trás agora sob a ótica que eu quero exigir desses alunos que estão chegando. Mas a gente tem espaço no currículo para fazer isso? Não. Então, o que se faz na prática? Olha, isso é conteúdo do ensino médio. Então, se é conteúdo do ensino médio, então assume-se que o aluno já traz essa bagagem e toca o barco. Então, assim, a gente fica nesse limbo. E aí, alguns ali com muito custo vão encontrar o fio da meada, vão se adequar, vão conseguir... às vezes patina um pouco, mas vai. Outros vão patinar tanto que vão falar, quer saber, isso não é para mim, vou fazer outra coisa. Então, né, o que temos então para fazer? É nesse sentido que eu falava a princípio, né, no comecinho dessa live, sobre as oportunidades que as adversidades carregam, né? De repente, eu me vi na situação de estou em casa, né? O semestre já era para ter começado, as aulas estão suspensas, estarão suspensas, não sabemos até quando, e eu estou em casa, né? E o que eu vou fazer, né? No meu caso, inclusive, eu venho de um afastamento de mais de um ano, então, assim, ao todo estou mais ou menos 1 ano e meio sem saber o que é contato com alunos, sem saber o que é a vivência ali de sala de aula. E eu estava louco para começar o semestre e começar a ter contato com os meus alunos. Sei que tem vários aqui que estão aqui na live que estão nas minhas turmas desse semestre. E eu estava doido para esse contato aí. E o meu sentimento foi aquele de, pô, tá ali
calor escaldante e tal, aquele sol, aquela coisa absurda. Aí você encontra o sorveteiro, fala, beleza, né? Aí você vai lá até o sorveteiro, você pede o sorvete, aí você abre o sorvete, aí você tá ali com o sorvete na mão, a hora que você vai, né, se deliciar com o sorvete, chega alguém e arranca o sorvete da sua mão, né? Mais ou menos esse era o sentimento. E eu falei, poxa, vou ficar em casa, o que eu posso fazer? Que tal a gente trabalhar esses conceitos, trazer conteúdos voltados para esses conceitos do ensino médio, mas com um pouquinho desses elementos, assim, esse olhar um pouco mais profundo, buscar um pouco mais esses elementos intuitivos por trás desses conceitos, né, desses resultados, dessas regras, muitas vezes, né, e nesse processo tentar ir resgatando um pouco isso, e assim, estamos livres, assim, não temos, né, não estamos presos a qualquer, né, responsabilidade com tempo, e pronto, a gente pode fazer isso, a gente pode tentar trabalhar isso de modo a resgatar, inclusive, algo que nesse processo se perde completamente, que é a beleza da matemática. A matemática ela tem algo que as outras áreas da ciência não têm. A matemática ela carrega em si algo que é intrínseco dela, que é a beleza. A matemática ela se assemelha e ela pode, inclusive, ser encarada como algo de artístico. Existe arte. Matemática não é só ciência, matemática é arte também. E a arte é aquela coisa, né? A arte serve para alguma coisa, né? Por exemplo, um quadro do Da Vinci serve para alguma coisa? Olha, até serve. Se, por exemplo, eu tenho um buraco na parede aqui da minha casa, poxa, esse buraco aí tá meio estranho, eu queria tapar esse buraco aí de alguma forma. Já sei, vou pagar aí milhões de dólares por um quadro do Da Vinci, vou trazer esse quadro do Da Vinci para minha casa e vou botar ele para tapar o buraco na parede. Vai cumprir o papel? Vai ser útil para esse fim? Vai. Mas não é porque ele teria uma utilidade que ele vale milhões de dólares. Ele vale milhões de dólares por algo que é intrínseco dele, porque ele carrega uma beleza artística que é dele. Matemática é a mesma coisa. Matemática serve para um monte de coisa, mas ela não vale o que vale porque ela serve para um monte de coisas. Ela vale o que vale porque ela carrega uma beleza artística. E quando a gente começa a enxergar as nuances por trás dos conceitos, esse processo intuitivo, esse movimento da matemática, a gente vê o quão bela ela pode ser. Então, minha ideia é trazer um pouco isso, assim, de maneira bastante, assim, informal, não quero nem chamar isso aqui de videoaula, o mais informal possível, mas trazer um pouco essas discussões, receber aqui os comentários de vocês e irmos batendo um papo e trazendo um pouco essas questões que, afinal de contas, estamos aqui, né? Estamos em casa, por que não? Por que não aproveitar esse momento? Pessoal que está começando agora, olhem o tamanho da oportunidade que vocês estão tendo, oportunidade que o pessoal que está aqui, que já está aí, já é veterano, não teve, de ter um momento de suspensão da realidade da vida, da correria da vida, para a gente, vamos refletir sobre essas coisas aí, vamos tentar dar um pouco mais de sentido para elas. E aí quando a gente começar o semestre, quem sabe a gente não consegue chegar um pouquinho mais, né? Então, a proposta é essa. Se vocês quiserem aí vir com a gente, estou disposto a colocar aqui material para vocês, fazer algumas lives e enfim, é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês todos aí. Fiquei muito feliz, adorei a experiência, até já estou mais à vontade aqui e é isso, gente. Aproveitem essa oportunidade, né? E lembre-se que os cuidados que a gente deve tomar,
eles representam um cuidado com o outro, né? Assim, é muito mais do que simplesmente me prevenir de qualquer coisa, mas olha, eu preciso cuidar do outro também, né? Eu preciso fazer a minha parte porque isso vai ajudar, vai ser bom, pode salvar a vida de alguém, né? Então, é isso aí. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.